Pode ir. Máquina simples. O objetivo dessa aula é, no caso, discutir aplicações ao longo da história das máquinas simples e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. Então, definindo máquinas simples, são instrumentos destinados a transmitir e modificar a ação de uma força, a fim de facilitar a realização de um trabalho. Existem máquinas simples e máquinas compostas, né? No caso aqui, interessa as máquinas simples. Então, como exemplo de máquinas simples, podemos citar a alavanca, a roldana, plano inclinado, cunha, parafuso, engrenagem e etc. Alavanca. O que é uma alavanca? A alavanca é uma barra rígida capaz de girar em torno de um ponto de apoio A. O ponto de apoio A é o ponto exato onde a alavanca é apoiada pelo suporte. A força aplicada, por força potente, P é a força que se aplica sobre um determinado ponto da alavanca. Força de resistência, R, é a força que se opõe ao deslocamento ou movimento. O braço da potência é a distância, espaço na alavanca entre a força aplicada e o ponto de apoio. O braço de resistência é a distância, espaço entre a força de resistência e o ponto de apoio. Tipos de alavanca. Existem 3 tipos básicos de alavanca. A alavanca interfixe é a alavanca cujo ponto de apoio, ponto fixo, está localizado entre a força potente e a força resistente. Como exemplos, podemos citar a balança, a gangorra, a tesoura, alicate e etc. Então aqui nós temos, né, no caso, uma alavanca, né? A balança e a gangorra, né? Com esses, no caso, mostrando a força potente, a força resistente, né? O braço da potência, né? E o braço de resistência. Alavanca interresistente é a alavanca cuja força resistente está localizada entre o ponto de apoio e a força potente. Exemplo, o carrinho de mão, abridor de garrafas, aplicador de latas e etc. Né? E o terceiro é a alavanca interpotente. A alavanca cuja força potente está localizada entre o ponto de apoio e a força resistente. No caso aqui, nós temos a equação da alavanca, né? Mostrando esses pontos que a gente discutiu, né? No caso aqui, como exemplo, nós temos da força interpotente, a pinça, a vassoura, né? Cortador de unha e etc. Então, a equação da alavanca é a força potente vezes o braço da potência, que no caso, a força potente vezes o braço da potência é igual a força resistente vezes o braço da resistência.
onde sendo P a força potente, né? O R a força resistente, B a força braço da potência e BR o braço da resistência. O parafuso, né, é outra máquina simples. O parafuso é basicamente, né, um plano inclinado em forma de hélice ou espiral. Os parafusos possuem muitas aplicações, né? Por exemplo, na fixação de peça em parede e em muitas superfícies. No caso, na perfuração de corpos sólidos, como exemplo do saca-rolha e da furadeira elétrica. Ah, sim, tá.